Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde nós conseguimos notar a luta que alguns grupos fazem para defender as minorias. Pessoas que muitas vezes fazem parte de algum segmento, elas são retiradas do meio de todos por esses grupos, para que elas possam dar força, dar voz a uma ideia, a algo que eles então estão planejando. Você vê isso acontecer então na sociedade em muitos momentos e também na igreja. Você vê a igreja chegando ao ponto de segmentar as suas ações para ela poder então fazer a obra que o Senhor a chamou para fazer. De que forma nós vemos isso hoje? Você encontra algumas igrejas que eles dizem, então esta igreja ela é para jovens, segmentada, um grupo apenas, uma minoria que tem uma ideia de uma igreja para jovens e agora se construiu uma igreja que apenas os jovens então vão se sentir bem. E aí você inclui qualquer tipo de liberdade, de liberalidade também, para que o jovem possa se sentir bem nessa tal igreja que hoje em dia existe em todos os lugares. Na nossa cidade nós temos igrejas assim, que você pensa e você diz, essa igreja ela atrai muitos jovens. Em outros lugares você encontra igrejas que são chamadas de igrejas para os homossexuais, né? Vamos pegar um segmento e vamos construir uma igreja para essas pessoas, né? E você tem aí a adaptação, inclusive da própria palavra de Deus, para que essas pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis e elas estejam ali porque aquele é o lugar para elas. Você encontra outros lugares criando igrejas que são para os negros. Essa igreja é apenas para os negros. Então você observa uma postura diferente, você encontra inclusive um preconceito contra os brancos que querem frequentar essas igrejas. E aí eu fico pensando qual é o perfil bíblico daqueles que precisam da igreja, ou daqueles que podem entrar numa igreja, que podem frequentar uma igreja. O perfil bíblico que eu vejo as Escrituras nos ensinar está na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O perfil daqueles que precisam da igreja, onde o evangelho é ensinado, e podem entrar nela são os pecadores. Não há a possibilidade, então, como nós vemos na nossa sociedade, de você segmentar a igreja e dizer agora essa igreja é apenas para o pessoal que mora no Parque São Jorge e veste camisa azul. Ou para as pessoas que são assim ou desta outra forma. Não existe isso. As Escrituras nos mostram, então, que a igreja é o lugar dos pecadores. Segmentar a igreja é uma maneira de tentar impedir que outros perfis, pessoas diferentes de nós, elas então façam parte de uma comunidade que adora ao Deus verdadeiro. É criar a própria polarização que o mundo tem feito muito, dentro de tantas rixas e divisões, é criar isso dentro da própria igreja, o lugar onde deveria existir apenas a unidade na fé. E diante desta questão que vemos então ser uma realidade, né? É um fato na igreja dos nossos dias, você vê isso acontecer. Eu me pergunto então, por que essas pessoas precisaram disso? Por que essas pessoas desses grupos ou de qualquer outro que nós vemos por aí, elas precisaram segmentar as comunidades para dizer, agora existe um espaço para nós adorarmos ao Senhor. E compreendo, então, diante deste problema, que Deus desperta líderes em seu reino. E para nós pensarmos um pouco sobre isso, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor, no livro de Atos. O capítulo é o 15, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11.
diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos e fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, que nós neste momento clamamos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Pedimos que venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha abrir o coração de cada um de nós, para que a Tua palavra neste momento também faça morada em nosso coração, para que o Senhor venha incomodar a cada um de nós diante da verdade, para podermos então viver conforme aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Nós agradecemos pela palavra que temos para ler com liberdade, o privilégio de termos a igreja do Senhor aberta para poder cultuar ao Senhor e ser assim, a Deus, edificado neste momento como igreja, através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos neste momento já gratos ao Senhor pela certeza do agir do Senhor pelo Teu Espírito em todos os momentos que a Tua palavra é lida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor Deus. Irmãos, é muito claro no livro de Atos o crescimento explosivo da igreja primitiva. Veja bem que em algum instante você tem, então, a palavra nos mostrando que num sermão apenas 5.000 pessoas se convertem. Outro sermão, você observa 3.000 pessoas se convertendo a Cristo Jesus e a igreja crescendo de uma forma muito rápida. É um crescimento explosivo que você encontra então acontecendo no livro de Atos através da própria pregação da palavra do Senhor. Isso faz então com que as comunidades locais, nas cidades onde esses discípulos eles se instalaram, onde eles levaram o evangelho, essas comunidades elas iniciassem então com divergências de pensamentos. Não houve tempo para que os apóstolos então caminhassem com todos esses mais de 8.000 discípulos que estavam chegando na igreja naquele momento. Um ou outro detalhe eles acabaram levando então para essas comunidades locais e passaram a tratar então essas dificuldades junto com seus líderes. Essas igrejas, então, como nós vemos o Novo Testamento trazer para nós, ela era composta de judeus convertidos a Cristo e gentios, ou seja, pessoas de outras nações, qualquer que seja, que ouviram o Evangelho e passaram a servir ao Senhor, juntamente com os judeus que se entregaram a Cristo. Mas também nesse cenário nós vemos aqueles que podemos chamar então de judaizantes. Os judaizantes são aqueles que estão no meio da igreja de Cristo, aqueles que afirmam crer no Evangelho, porém permanecem ainda com um pé nas práticas do Antigo Testamento.
nas práticas do judaísmo. Então, os judaizantes são aqueles que trazem os preceitos do Antigo Testamento, que não são mais necessários para a fé em Cristo, e eles insistem, dizendo que isso ainda faz parte daquilo que nós precisamos fazer para adorar ao Senhor. Ao convertermos, então, a Cristo Jesus, o nosso coração, através da graça de Deus, nós vemos, então, que alguns rituais do Antigo Testamento, eles já não são mais necessários para nós. Os sacrifícios que nós vimos, então, Moisés instruir para que o povo judeu fizesse, você não precisa fazer mais. Você observa, então, que as festas já não são necessárias mais. Então, alguns rituais ao culto ao Senhor, na nova aliança, eles já não são mais precisos. São descartáveis, desconsiderados. Você não tem essa exigência para nós. Porque Jesus, ele não veio para abolir a lei, excluir ela, mas para cumprir a lei. E assim, então, ele encerra algumas dessas necessidades, como nós mencionamos, não sendo então isto importante para a igreja, porque ele já o fez. Os judaizantes, por sua vez, estavam então presentes na igreja primitiva. Eles então viviam junto com as comunidades, com aqueles irmãos na fé, os quais eles afirmavam por meio do Evangelho. E estes então ignoravam esta verdade, a verdade do que Cristo fez, e tentavam em diversos momentos resgatar práticas para que a igreja então vivesse. É interessante então que os judaizantes, como o texto vem dizer para nós, no capítulo 15, no versículo de número 1 ainda, ele diz: as pessoas que creem em Cristo, elas não poderão ser salvas se elas não passarem pela circuncisão. Os judaizantes neste momento, eles estão tentando criar um perfil que eles entendem que seja o único que pode encontrar a salvação no Senhor. Aqueles então que creem em Cristo e passam pela circuncisão. Mas as Escrituras nos ensinam que a prática da circuncisão, ela está então registrada em Gênesis 17. Ela foi necessária. Israel precisou então passar pela circuncisão, porque ela era um símbolo. Deus havia dado um símbolo ao seu povo para pertencimento. Aqueles que não passavam, então, pela circuncisão, eles eram, então, excluídos do povo do Senhor. Gênesis 17, 14 diz: o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então esta é sim uma realidade do Antigo Testamento. Era preciso passar pela circuncisão para ser parte do povo do Senhor, mas não para a salvação. Quando nós observamos então a vinda de Cristo, nós vemos que algo substituiu a circuncisão: o batismo. Ele se torna agora o símbolo da entrada na nova aliança, na igreja do Senhor. E Paulo nos ensina isso quando ele escreve aos Colossenses e diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, o símbolo que anunciava o pertencimento de Israel já não é mais necessário. Para a igreja hoje, o símbolo é o batismo. A água então vem sobre nós apenas como um símbolo para mostrar de forma externa que nós cremos em Cristo e fazemos parte deste povo. Quando os judaizantes então, no meio da igreja primitiva, se levantavam para tentar trazer de volta as práticas da antiga aliança, eles ignoravam aquilo que Cristo fez. Ignoravam a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus na cruz, ao qual já não tornava mais necessária esta prática. Esta postura, então, ela é repreendida, inclusive pelo próprio Jesus, quando ele se deparava com a rigidez dos fariseus que tentavam impor sobre a igreja, impor sobre os crentes, práticas que nem eles mesmos eram capazes, então, de viver. Jesus disse: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Práticas que os religiosos da época de Jesus, os religiosos da época dos apóstolos, tentavam então impor sobre a igreja,
para que eles então fossem considerados parte do povo do Senhor e pudessem assim servir ao nosso Deus. Os judaizantes, os fariseus, eles são exemplos de como a religiosidade ela pode então afetar o bom desenvolvimento da igreja do Senhor. Naquilo que eles insistiam, nós vemos então o quanto isso trazia dificuldades para as pessoas continuarem servindo ao Senhor. Porque inserir práticas antigas, eles então tornavam a mente daquelas pessoas confusas quanto à salvação, quanto à vida com o Senhor, quanto ao relacionamento com Cristo Jesus. Então nós vemos que eles traziam isso para deixar um ambiente mais confortável. Nós, que éramos judeus, trazemos isso, porque isso é mais confortável para nós. Isso é melhor para nós, é uma prática que nós já fazemos, então nós continuamos fazendo nos nossos dias. Nós podemos afirmar que com esse tipo de atitude, a igreja fecha as portas para aqueles que não conhecem a verdade. A igreja, quando age desta maneira, ela está fechando as suas portas porque ela não tem conhecimento. Ao exigir então esse tipo de atitude, os judaizantes, eles expulsavam os gentios da igreja. Aqueles que não tinham as práticas da lei, que não conheciam, que não tinham as tradições na sua família, que não tinham as tradições na sua vida antes de conhecer a Cristo, eles eram empurrados para fora dos templos, para que eles não estivessem mais no meio do povo do Senhor. Quando o conhecimento da palavra, ele está distorcido no meio da igreja, este é o resultado que nós colhemos. A segmentação, ou a polarização. A igreja primitiva, na atitude dos judaizantes, ela está segmentando para que apenas os judeus sejam parte do corpo de Cristo. Quando nós observamos então o nosso tempo, a mesma realidade ela existe. Quando a igreja segmenta, ela está fazendo isso por falta de conhecimento. Porque quando nós praticamos o evangelismo, quando nós resolvemos desenvolver atividades como o corpo de Cristo, diversos eventos, em todos eles nós nos esforçamos para trazer a pregação do evangelho. Nós fazemos isso nas atividades que nós temos aqui. E com a pregação do evangelho, o que é que você espera colher? O fortalecimento da igreja e a conversão dos novos. A chegada de novas pessoas, a transformação de vidas pelo próprio poder de Deus que atua no Evangelho. Então essas pessoas vão chegar, essas pessoas elas vão estar no meio da igreja conforme o Evangelho está sendo pregado e Deus está transformando eles. O que é que nós vamos ver então acontecer? Com o passar do tempo, os jovens chegarão à igreja. E como é que os jovens saem do mundo e chegam à igreja? Eles vão chegar à igreja cheios de tatuagens, vão chegar à igreja cheios de piercings, gírias, perguntas dificílimas que às vezes nós nem sabemos responder, mas eles vêm com a pregação do evangelho, eles chegam à igreja, mas a falta de amor e a falta de compaixão a estas pessoas é vista quando a igreja não tem conhecimento e ela fecha suas portas para aqueles que são diferentes. A falta de amor que muitas vezes a igreja demonstra para aqueles que estão chegando, ela é apenas um sinal de que a igreja não entende as Escrituras, não tem conhecimento sobre o plano da salvação, ao qual Cristo Jesus veio então para trazer clareza para todos nós. Quando nós segmentamos um perfil, um único perfil na nossa mente, de quem pode entrar nas portas da igreja, nós estamos fechando a igreja para os perdidos. Nós estamos dizendo para eles que eles permaneçam no mundo, para que eles não cheguem a Cristo Jesus, para que eles não se tornem parte desta realidade do reino, ao qual nós já estamos vivendo. Não é só com os jovens que isso acontece. Talvez você já tenha visto acontecer isso com esses, né? Alguns exemplos assim.
Muitos, com suas gírias, seus trejeitos, saíram já, não permaneceram. Você já viu isso acontecer com crianças? Quantas crianças já entraram na igreja e saíram? Por quê? Porque a igreja não as amou. Não teve compaixão delas. Não olhou para essas crianças e lembrou que elas eram parte do perfil bíblico que precisa da igreja. Pecadores. E aí você encontra então crianças no nosso tempo que têm sido diagnosticadas com dificuldade de atenção, crianças diagnosticadas com hiperatividade, com autismo, crianças que estão sendo evangelizadas e que estão chegando na igreja. Mas o que está acontecendo quando elas chegam no meio da comunidade na fé? Elas não são acolhidas, porque nós não sabemos cuidar dessas crianças. Nós não sabemos cuidar desta juventude que chega procurando respostas. E ao invés de procurar compreender essas pessoas, de dialogar com elas, de ouvir essas crianças, entender como é que a mente delas funciona, o que é que nós fazemos? A igreja fecha as portas, porque é mais fácil. Fechamos as portas, ignoramos o fato de que elas ainda estarão por aí, precisando do apoio e do direcionamento daqueles que conhecem ao Senhor. Ignore as necessidades das crianças que estão chegando na igreja. E automaticamente, você estará dando uma resposta aos pais dessas crianças. Nós não queremos vocês aqui. Ignore o fato de que as crianças precisam de Cristo Jesus. Você vai estar falando a mesma coisa para esses pais. Pais, vocês não precisam de Cristo Jesus. Se a necessidade de vocês para os seus filhos, diante de cada circunstância, é Cristo Jesus, nós não sabemos lidar com elas, nem com vocês, então aqui não é lugar de vocês. As famílias não encontram espaço para adorar a Deus em lugares onde não existe o amor, onde não existe compaixão. Quando elas apresentam as suas lutas a nós, tentando encontrar em nós uma mão que se estenda para que elas tenham força para continuar. Nós vemos que os moradores de rua também precisam de Cristo, os dependentes químicos também precisam de Cristo, a comunidade surda também precisa de Cristo. Enquanto a igreja não buscar o verdadeiro conhecimento, as suas portas estarão fechadas para todos os novos que chegaram, independente do perfil dessas pessoas. Se a igreja não amar o perdido, eles podem até entrar, mas eles vão sair. Eles vão procurar uma comunidade que os ame. Eles vão procurar uma comunidade que os acolha. E assim o evangelismo não terá efeito e os bancos da igreja vão continuar vazios. Eu observo então que o problema para a segmentação, a polarização que nós vemos aí em tantas igrejas, tendo a necessidade, vamos abrir uma igreja para jovens, vamos abrir uma igreja para isso, uma igreja para aquilo, a culpa disso é da igreja. Porque a nossa geração não aprendeu a amar essas pessoas, a cuidar dessas pessoas, a olhar para eles com compaixão, assim como Jesus olhava para a multidão, ouvia a multidão e os direcionava, ensinava, caminhava com eles em diversos momentos. Os judaizantes dividem a igreja por causa dessa postura. Sem conhecimento, apesar de dizer que haviam crido em Cristo Jesus, eles demonstram na prática que eles não têm conhecimento da verdade. E sem conhecimento, eles fecham as portas da igreja primitiva para os gentios. Não há espaço para os gentios que não passam pela circuncisão.
Eles fecham as portas. O assunto, então, como o texto nos diz, gera grande contenda. Paulo e Barnabé se levantam naquele momento na igreja do Senhor para falar sobre isso. Como é que nós vamos, então, nos comportar com essas pessoas que estão chegando? E com essas que estão trazendo essa demanda da circuncisão? O que nós vamos resolver quanto a isso? Não podemos fazer isso sozinhos. O que eles, então, fazem nesse instante é levar tudo isso aos apóstolos, aos presbíteros em Jerusalém, para que eles pudessem, então, discutir sobre isso. É uma reunião que é feita na cidade de Jerusalém, para que os líderes possam então se unir nesse momento diante do que o Senhor fez neles e através deles com todo o conhecimento, para que a igreja possa permanecer santa e direcionar então todos aqueles que cheguem da forma correta. E no meio de todo aquele debate, Pedro toma a palavra e começa a argumentar com aqueles irmãos que estão presentes. E é interessante que a primeira postura de Pedro nesse instante é falar sobre si mesmo. Vejam o que é que Deus fez comigo, o que é que Deus fez através de mim. Pedro então diz: vocês sabem que desde muito tempo o Senhor me chamou para que eu anunciasse o evangelho aos gentios. O Senhor então envia Pedro para que aqueles que estão fora da comunidade judaica, eles pudessem então compreender quem é Cristo Jesus. Pedro tem dificuldade em entender isso. Pedro fala aos judeus, Pedro fala nas sinagogas, mas em certo momento o Senhor, em Atos 10, se revela a Pedro através de uma visão. A visão do lençol, onde temos animais de todas as espécies, então está diante de Pedro. E o Senhor, então, em uma voz, fala com o apóstolo naquele momento para que ele coma daquelas carnes, carnes consideradas imundas aos judeus, porque pela lei aquelas carnes não poderiam ser comidas. Então Pedro fica naquele momento questionando: o que é que eu vou fazer, Senhor? Não posso comer porque isso é carne de animal imundo. O Senhor então, em uma visão, outra vez uma voz, responde Pedro e diz que aquilo então havia sido purificado. Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Pedro aprende então a olhar para os gentios. Pedro aprende a olhar para aqueles que estão fora, porque a partir daquele momento ele é levado à casa de Cornélio, e na casa de Cornélio a discussão sobre o evangelismo aos de fora, ela volta. E Pedro naquele momento então ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável diante de Deus. Por quê? Porque aquele que o Senhor purificou não deve ser considerado imundo. Pedro tem uma visão que o leva agora aos gentios, aqueles que estão fora, aqueles que não fazem parte daquela comunidade, aqueles que não têm as mesmas atitudes que a tradição fazia os judeus trazerem diante deles. Pedro está anunciando aqui a purificação que acontece através da fé em Cristo Jesus. Ele está nos lembrando que nós somos justos diante do Senhor por causa da morte de Jesus Cristo. Esse ensino está na mente de Pedro. Isso está no coração de Pedro, quando ele está em Jerusalém, reunido com Paulo, Barnabé e os demais presbíteros, líderes e a igreja que acompanhou aqueles homens para discutir sobre a postura dos gentios na igreja. Como é que eles devem então se comportar? E Pedro então, neste momento, ele direciona a eles: não existe distinção na igreja de Cristo para os judeus ou para os gentios. Todos são salvos da mesma maneira, salvos pela graça. Nenhum de nós pode exigir práticas para que eles venham e sejam salvos também. Assim, então, Deus usa Pedro para corrigir a igreja e direcionar o acolhimento dos gentios, o direcionamento, a compaixão para aqueles que estavam chegando, sem a adição de práticas antigas à salvação deles. Irmãos, o conhecimento da verdade precisa ser estudado, precisa ser compreendido, para que ele possa então ser ensinado às outras pessoas. Nós vemos as Escrituras nos mostrar
que Deus levanta homens e mulheres, como Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, para ensinar que a salvação, ela é vinda somente pela graça. Então nós podemos ver pela palavra que Deus desperta líderes em seu reino para que passem pelo processo do aprendizado. E eles possam se aperfeiçoar, amadurecer cada vez mais para servir ao Senhor. A excelência do serviço dos líderes, ela faz com que a igreja permaneça santa, com que a igreja permaneça vivendo de forma agradável ao Senhor. Eu tomei conhecimento da história de um pastor que teve um filho que nasceu dentro do espectro do autismo. Asaf hoje tem 12 anos, mas foi o nascimento deste menino que fez com que o pastor da nossa denominação, ele mudasse o rumo do seu ministério, para criar e ajudar as igrejas a criarem um ministério de inclusão. Um ministério que não segmenta a igreja, mas que inclui, que acolhe, que abraça aqueles que a igreja não estava sabendo respeitar, amar e ter compaixão, porque são pessoas diferentes, porque são pessoas que pensam de forma diferente. E observa, portanto, que a palavra do Senhor, ela está nos lembrando a todo instante que Jesus morreu na cruz para salvar todos os pecadores, de todos os segmentos, de todos os perfis que nós podemos encontrar na sociedade. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos compaixão dessas pessoas, compaixão que é fruto do ensino da palavra, compaixão que é fruto do conhecimento que nós adquirimos por meio das Escrituras. E Deus desperta líderes para que os líderes, eles direcionem a igreja, para que a igreja venha incluir, para que a igreja possa acolher, para que a igreja volte a amar as pessoas que estão perdidas. Independente de como essas pessoas elas estão vivendo hoje. Isso significa recordar o Evangelho. Lembrar que através do Evangelho nós somos regenerados para poder então viver para o nosso Deus. O Senhor está levantando pessoas para anunciar a verdade, para cuidar da igreja, para que a igreja se lembre que Cristo Jesus pagou um altíssimo preço na cruz. Isso nos faz então servir não para nós mesmos, ser igreja não para as nossas vontades, acolher as pessoas não porque nós nos identificamos com elas, mas porque nós somos povo do Senhor por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Homens e mulheres que têm sido levantados por Deus para olhar para as necessidades das igrejas locais e observar que existem falhas a serem corrigidas, que pelo Evangelho elas estão sendo corrigidas, que pelo ensino da palavra do Senhor elas estão sendo então trazidas de volta. Deus capacita homens e mulheres para que eles possam então realizar o seu serviço cada vez com mais excelência, pois eles têm dons, eles têm talentos. O Senhor está usando a vida do seu povo para que cada vez mais pessoas façam parte deste reino ao qual Cristo Jesus veio para inaugurar. São os líderes que têm olhos clínicos para os detalhes que estão precisando ser corrigidos. São aqueles que estão dispostos a servir a Cristo Jesus. São esses então que vão viver no meio da igreja e eles vão então servir com toda a disposição, com todo o amor, com toda a compaixão, ajudando no que for preciso a solucionar os problemas, para que a igreja esteja saudável. Essas pessoas, elas não fazem isso por si mesmas, são movidas pelo Senhor. O Espírito Santo está movendo líderes, homens e mulheres no meio do seu povo, para que eles então, através do Evangelho,
possam então suprir as necessidades de cada igreja local que está espalhada por toda a terra. O Senhor está agindo neste lugar para trabalhar através de homens e mulheres para que as portas da igreja permaneçam abertas. Não digo de forma literal. Para que a igreja permaneça de portas abertas para os novos, é necessário, portanto, que o Senhor continue trabalhando através do seu povo. Aqueles que estão dispostos a servir, aqueles que temem ao Senhor, por causa do sangue derramado de Cristo Jesus. Porque não existe segmento na igreja de Cristo, mas apenas a igreja do reino de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não existe, portanto, o perfil para fazer parte da igreja, se não existe, então, um segmento criado aqui, para dizer, então, as pessoas que vêm para cá são apenas desta forma, nós precisamos anunciar o Evangelho a elas. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para trabalhar no meio do povo do Senhor, para direcionar os trabalhos que são desenvolvidos, para criar novos trabalhos, para que em todos esses momentos o Evangelho seja anunciado e os novos sejam recebidos com amor, com compaixão, para que de forma precisa essas pessoas, então, elas consigam abraçar os perdidos e mostrar a eles que aqui existe espaço para que eles possam honrar ao Senhor, para que eles possam glorificar a Deus em suas vidas, independente do que eles estavam fazendo com as suas vidas até aquele instante. Precisamos de trabalhadores, homens e mulheres que temam ao Senhor. O serviço de ir ao próximo e incluir, acolher, sem abandonar a essência do Evangelho, só vai ser possível, então, se nós tivermos conhecimento da palavra. Sem conhecimento você não tem compaixão. Sem conhecimento você não vai amar os perdidos. Eles vão continuar chegando e vão continuar saindo, e você vai continuar ignorando a presença dessas pessoas, porque não há conhecimento da palavra de Deus. Portanto, é preciso nos aprofundarmos, ler mais, chegarmos a Deus através das Escrituras, para podermos, no momento das necessidades, saber o que fazer, como agir, como receber essas pessoas. Foram muitos já, e nós já observamos que vieram, e nós nem observamos que eles estavam aqui. Comentamos uns com os outros: você viu fulano de tal que estava na igreja? Não reparei, não acolhi, não amei, não recebi essa pessoa. A igreja manterá suas portas abertas, recebendo e acolhendo os novos, os pecadores, os arrependidos, porque o Senhor está agindo. O Senhor está levantando homens e mulheres tementes ao Senhor para o serviço. Mas o Senhor está tratando o seu povo em meio àqueles que, como os judaizantes, que se levantavam para trazer práticas antigas que não eram necessárias para a vida da igreja. O Senhor está tratando o seu povo, e aqueles que não buscam conhecimento, aqueles que não querem aprender da palavra do Senhor, serão tratados, direcionados pelo poder de Deus. Que Deus venha com misericórdia sobre as nossas vidas, desperte o nosso coração, para nós nos aproximarmos do Senhor pela palavra, e assim servirmos a Deus, com a sinceridade do nosso coração, reconhecendo que nós somos tão falhos quanto qualquer um que está nas ruas, que nós precisamos tanto da graça como qualquer pessoa que ainda vai chegar nesta igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos use, para que em todos os momentos a igreja possa viver o Evangelho e possa receber todos aqueles que chegarem para buscar ao Senhor. E estes, pela graça de Deus, possam permanecer e se tornar parte do reino do Senhor.